Salve moçada, beleza? Hoje vamos nos deter à pergunta: por que morremos se pararmos de respirar? Nesta aula de hoje vamos falar sobre respiração celular, ciclo do oxigênio, entre vários outros assuntos muito importantes das ciências naturais. Todos nós sabemos que respirar é fundamental para nós seres humanos, assim como para outros animais. Mas por que respirar é tão importante? O que há de tão fundamental no ar atmosférico para a nossa sobrevivência? Quase todos sabemos que é o gás oxigênio que importa quando enchemos nossos pulmões de ar atmosférico repetidamente ao longo de toda a nossa vida fora do útero. Assim que nascemos, precisamos respirar para que o gás oxigênio flua para nosso sangue em estruturas especiais dentro dos pulmões. Ao mesmo tempo, liberamos o excesso de gás carbônico do sangue para o ar atmosférico, que será expirado. A esse processo fisiológico damos o nome de respiração. No trágico acontecimento da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, a alta concentração de gás carbônico e outros gases tóxicos gerados no incêndio impediu que o gás oxigênio chegasse às células das vítimas, sendo esse um dos principais fatores que causaram a morte de diversas pessoas. No mar, na piscina ou em outras situações aquáticas, morrer vítima de afogamento também é um risco. A entrada de água nos pulmões impede seu funcionamento, impossibilitando a obtenção do gás oxigênio do ar atmosférico. No entanto, ainda nos resta a pergunta: por que devemos inspirar oxigênio até o nosso sangue? Por que, se esse gás parar de trafegar no nosso corpo, a vida corre perigo? Para isso, vamos investigar a respiração no nível microscópico, também conhecida como respiração celular, o processo molecular de consumo de gás oxigênio e liberação de gás carbônico. Provavelmente você já conhece um importante tipo de reação química que necessita do gás oxigênio da nossa atmosfera para acontecer: a combustão. Quando você assiste a uma vela queimando, você está testemunhando uma reação química entre um combustível e um comburente. Na nossa atmosfera, geralmente é o oxigênio, mas outros elementos podem agir como comburente, como é o caso do cloro e do flúor. O combustível, então, pode ser o papel, madeira, carvão, líquidos como o álcool, a gasolina, o óleo diesel ou gasosos como o gás de cozinha. A chama de uma vela, por exemplo, é formada pela liberação de energia em forma de luz e calor, quando a parafina, formada por hidrocarbonetos derivados do petróleo, reage com o gás oxigênio do ar atmosférico. Para que a combustão aconteça, é necessária uma energia de ativação. É por isso que você precisa acender a vela. Ela não pega fogo sozinha. Depois disso, o próprio calor da combustão inicia novas reações químicas, gerando uma reação em cadeia, até que o combustível ou o oxigênio acabem. Mas o que isso tem a ver com a respiração celular? Sei que pode não parecer, mas isso está acontecendo dentro de você neste momento. O oxigênio que você respira está sendo usado em um processo de quebra de moléculas, hidrocarbonetos de maneira geral, aqueles que você ingere na sua alimentação. Um glicídio, chamado glicose, tem um papel muito importante nesse processo, pois é uma das principais moléculas no metabolismo de plantas, animais e muitos micro-organismos. Tudo bem até aqui? A gente viu que o fogo da vela é resultado de uma reação química entre a parafina da vela e o oxigênio do ar, liberando luz e calor. Mas a gente fica com duas perguntas aqui: como é que isso ocorre dentro da gente? E a outra é: para que isso ocorre dentro da gente? Vamos tentar entender. Como vimos nas aulas de introdução à biologia, os organismos vivos precisam manter a sua organização interna e para isso precisam de energia. Construir uma nova molécula de DNA, produzir uma importante proteína da membrana plasmática que envolve a célula, realizar um movimento celular, entre muitas outras funções que permitem que a célula se mantenha organizada, é necessário energia. Para isso, os seres vivos precisam captar energia livre do meio. Há seres vivos que conseguem captar energia da luz do sol, são os organismos fotossintetizantes. Há também seres vivos que conseguem extrair energia de compostos químicos inorgânicos. Esses são os organismos litotróficos, conhecidos também como quimiosintetizantes. Esses organismos, fotossintetizantes e quimiosintetizantes, não dependem diretamente de outros seres vivos para obter alimento e por isso são chamados de organismos autotróficos. Eles estão na base das teias alimentares e por isso são conhecidos também como produtores. São eles que introduzem a energia livre do ambiente num fluxo energético dos seres vivos. Isso porque outros seres vivos, como nós animais, não conseguem obter energia diretamente do ambiente, sem ser por meio de outros seres vivos.
Nós fazemos parte do grupo dos heterótrofos, pois precisamos nos alimentar de outros seres vivos ou de moléculas produzidas por eles. Nós fazemos parte dos consumidores. Podemos ser consumidores primários quando nos alimentamos diretamente dos seres produtores, ou consumidores secundários, ou terciários ou quaternários, quando nos alimentamos de outros seres vivos que se alimentam dos produtores. Ainda há o grupo dos decompositores, que são aqueles que degradam a matéria orgânica de maneira que seus elementos químicos sejam reinseridos no ciclo dos elementos químicos, servindo de nutriente para outros seres vivos. Então, como é possível perceber nesse breve resumo, todos os seres vivos dependem da energia para poder sobreviver e reproduzir, mas não é possível queimar moléculas orgânicas dentro dos seres vivos de qualquer maneira. As células dos seres vivos precisam se manter numa faixa estreita de temperatura para que a intricada organização de uma infinidade de moléculas orgânicas não se desfaça em altas temperaturas. Na aula passada nós vimos como plantas, algas e algumas bactérias fazem fotossíntese. Conseguem transformar a energia eletromagnética da luz em energia química potencial, armazenada em moléculas como a glicose, por exemplo. Agora nós vamos ver como os seres vivos conseguem degradar essas moléculas com alta energia potencial para transformar essa energia das moléculas em trabalho químico, ou seja, para poder manter a sua organização interna e se manterem vivos. Uma das coisas mais importantes nesse processo é que a célula extrai energia dos compostos orgânicos de maneira altamente regulada. Nas células eucariontes, células mais complexas com núcleo individualizado e um sistema interno de membranas, as mitocôndrias têm papel fundamental nos processos de reação entre as moléculas orgânicas com oxigênio. Algumas reações desse tipo que ocorrem em outro tipo de organelas, como os peroxissomos, por exemplo, mas aqui vamos dar atenção às mitocôndrias pelo seu papel central no catabolismo celular dos eucariontes. As mitocôndrias são organelas citoplasmáticas que possuem uma molécula circular de DNA, conhecido como DNA mitocondrial. Isso significa que as mitocôndrias contêm seus próprios genomas. A maioria das proteínas de uma mitocôndria é codificada por genes no núcleo da célula, sintetizada nos ribossomos do citoplasma e depois são incorporadas às mitocôndrias. As mitocôndrias se reproduzem dentro das células por bipartição, assim como as bactérias. Há outras características de bactérias nas mitocôndrias, além do DNA circular próprio e do tipo de reprodução, que suportam a teoria endossimbiótica da origem das células eucarióticas aeróbias. De acordo com essa teoria, células eucarióticas englobaram bactérias aeróbias que passaram a viver no interior da célula hospedeira, trazendo vantagens para ambas as células. As bactérias passaram a obter proteção e nutrientes, enquanto a célula hospedeira foi beneficiada com uma forma mais eficiente de obter energia. Ok, até aqui conhecemos um pouco sobre a mitocôndria, mas vamos entender como esse processo de obtenção de energia acontece. A respiração celular pode ser dividida e entendida em 3 estágios. No primeiro estágio, as moléculas orgânicas como glicose, ácidos graxos e alguns aminoácidos são quebradas em fragmentos de 2 carbonos e ligadas à coenzima A, formando o agrupamento acetil-coenzima A. Acetil se refere ao fragmento de 2 carbonos e o CoA à coenzima A. No segundo estágio, os grupos acetil-CoA que foram formados na fase anterior entram no ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs. Nessa fase, o grupo acetil-CoA é quebrado enzimaticamente produzindo CO2 e a energia liberada dessas quebras é armazenada em moléculas de transportadores de elétrons, NADH e FADH2. Esse segundo estágio é um ciclo, porque a acetil-CoA, produzida na primeira etapa, combina-se com uma molécula de 4 carbonos e depois disso passará por um ciclo de reações produzindo ao final a molécula inicial de 4 carbonos. ATP, NADH e FADH2 são produzidos e o dióxido de carbono é liberado. O ciclo de Krebs é uma via catabólica central e praticamente universal por meio da qual os compostos derivados da degradação de glicídios, lipídios e aminoácidos são oxidados a gás carbônico, com a maior parte da energia da oxidação temporariamente armazenada nos transportadores de elétrons, FADH2 e NADH. Na fase seguinte, os elétrons do NADH e do FADH2 são transferidos para uma cadeia de moléculas transportadoras de elétrons, conhecida como cadeia respiratória. Conforme os elétrons passam pela cadeia de aceptores de elétrons, libera-se energia que é usada para bombear prótons, H+, para fora da matriz,
formando um gradiente de concentração iônico. Os prótons voltam para a matriz através de uma enzima chamada ATP sintase, que produz ATP. Ao final da cadeia transportadora de elétrons, o oxigênio será o aceptor final dos elétrons e dos prótons, formando água. Percebam que o gás oxigênio só participa da última etapa da respiração celular. No entanto, se faltar gás oxigênio, tanto esta última fase quanto o ciclo do ácido cítrico, que falamos ainda há pouco, são interrompidos. Outra coisa muito importante aqui é entendermos o que é essa tal molécula de ATP que tanto falamos. Lembram que falamos que a energia das moléculas orgânicas é utilizada para realizar trabalho químico, ou seja, para organizar o equilíbrio dos seres vivos? Muitas vezes esse trabalho químico não é realizado imediatamente após a quebra das moléculas orgânicas. Muitas vezes a energia liberada das mitocôndrias precisa ser usada em outros locais da célula. É aí que entra o ATP. A sigla ATP vem do inglês e significa trifosfato de adenosina. Isso nada mais é do que um nucleotídeo, composto pela base nitrogenada adenina ligada a uma molécula de ribose, que é um glicídio de 5 carbonos. Nucleotídeos são as moléculas que constituem os ácidos nucleicos, como o RNA e o DNA. Aqui, esse nucleotídeo se liga a uma cadeia de 3 fosfatos. É na ligação entre os fosfatos que está o grande papel do ATP nos seres vivos. Essas ligações são de alta energia e são formadas a partir de processos de liberação de energia como a respiração celular. A enzima ATP sintase, que atua na respiração celular, e falamos dela ainda há pouco, atua justamente nesse processo de produção de ATP. Daí então, a energia armazenada no ATP pode ser utilizada para os mais diversos processos metabólicos celulares. Geralmente, a molécula de ATP perde um fosfato para outras moléculas, e a energia que mantinha a ligação do fosfato no ATP é usada para realizar trabalho celular. Por exemplo, o movimento muscular acontece porque moléculas de ATP doam um fosfato para que uma proteína chamada miosina adquira uma forma instável, de alta energia. Nesse processo, essas proteínas interagem com proteínas de actina, um outro tipo de proteína celular, fazendo com que as células musculares se encurtem, promovendo a contração muscular. Quando o ATP perde um fosfato, é formado o difosfato de adenosina, que poderá ser utilizado para se ligar novamente a outro radical fosfato e formar uma nova molécula de ATP, como nos processos que você viu da respiração celular. Vamos ver então como são as coisas quando não há oxigênio disponível. Até aqui tratamos da respiração celular com o uso do oxigênio, tão importante para nós animais. Contudo, houve um tempo na superfície do nosso planeta que não havia oxigênio na atmosfera, mas mesmo assim havia seres vivos heterótrofos. É aqui que entram os processos heterótrofos de energia em que não há participação do gás oxigênio, realizados pelos seres vivos anaeróbios. Na história do nosso planeta houve o tempo em que existiam nutrientes disponíveis para os seres heterótrofos, mas não existia oxigênio na atmosfera. Nesse contexto, os indivíduos precisavam degradar os compostos orgânicos para obter energia numa atmosfera pobre em oxigênio. Para isso, esses seres vivos incapazes de produzir seu próprio alimento faziam um processo de quebra de moléculas orgânicas chamado de fermentação. Nesse processo, os seres vivos degradam compostos orgânicos de maneira incompleta, produzindo compostos orgânicos mais simples, como o ácido lático e o etanol, e liberando gás carbônico para a atmosfera. Isso é o que acontece quando você coloca uma massa de pão para fermentar. Adicionamos açúcar e fermento biológico à massa do pão. O fermento biológico é uma levedura, um tipo de ser vivo que faz fermentação. Dessa forma, ao realizar a fermentação, as leveduras produzem gás carbônico e etanol ao quebrar as moléculas de açúcar. São as bolinhas de gás carbônico que ficam presas na massa do pão que deixam seu pãozinho fofinho, e o etanol é evaporado durante o cozimento do pão. Nós, animais, também realizamos fermentação no nosso corpo em situações em que o oxigênio não é suficiente, como, por exemplo, quando realizamos uma atividade física anaeróbia, como a musculação ou durante uma corrida de curta distância. Nessas situações, o oxigênio que chega até os músculos em atividade é insuficiente, produzindo grande quantidade de lactato, que será posteriormente degradado. O acúmulo de ácido lático nos músculos é um dos fatores que nos deixam doloridos após um treino físico intenso. É importante aqui dizer que o rendimento energético em condições anaeróbias é muito menor do que aquele a partir da oxidação completa da glicose formando CO2 em condições aeróbias, cerca de 15 vezes mais. Portanto, para produzir a mesma quantidade de ATP,
é necessário consumir cerca de 15 vezes mais glicose em condições anaeróbias do que em condições aeróbias. Provavelmente, os primeiros seres vivos que existiam na face da Terra usavam a energia de reações químicas inorgânicas para produzir suas substâncias orgânicas. Esses seres vivos são parecidos com aqueles que vivem em fontes hidrotermais e que são produtores de todo um ecossistema desprovido de luz. Esses seres vivos quimiosintetizantes usam compostos de enxofre para obter energia do ambiente. Depois disso, começaram a surgir seres vivos heterotróficos que usavam esses quimiosintetizantes como base da alimentação. Como os organismos vivos surgiram em uma atmosfera quase sem oxigênio, a quebra anaeróbia de moléculas orgânicas provavelmente seja o mais antigo mecanismo biológico de obtenção de energia a partir de moléculas orgânicas combustíveis. Só então, depois do surgimento da fotossíntese oxigênica, cerca de 2 bilhões e meio de anos atrás, que os níveis de oxigênio no ar atmosférico começaram a subir até chegar aos níveis atuais, cerca de 21% do ar atmosférico. Daí então, as condições estavam postas para que o processo de respiração celular pudesse existir como conhecemos na aula de hoje. A respiração é mais complexa do que a fermentação e acredita-se que ela tenha evoluído muito mais tardiamente. É importante dizer aqui que a maioria da energia produzida pelo metabolismo humano vem dos glicídios e dos lipídios. Apenas uma pequena parte, normalmente 10 a 15% da produção de energia no organismo humano, provém das vias do catabolismo dos aminoácidos. Como é possível perceber até aqui, a respiração fisiológica pulmonar está diretamente relacionada à respiração celular. O processo de respiração pulmonar em nós seres humanos é o que garante a troca gasosa no nosso organismo pluricelular. Outros animais realizam outros tipos de respiração, como por exemplo a respiração branquial dos peixes, a respiração cutânea dos anfíbios e minhocas e a respiração traqueal dos insetos. No entanto, apesar de suas maneiras diferentes de trazer o gás oxigênio para dentro do corpo e liberar gás carbônico, todas funcionam com o mesmo propósito: garantir os suprimentos para que a respiração celular aconteça. A partir do que discutimos nessa aula e na aula anterior sobre fotossíntese, podemos perceber que o gás oxigênio liberado a partir da quebra de moléculas de água na fotossíntese oxigênica é utilizado por seres vivos aeróbios para aumentar a eficiência da quebra de moléculas orgânicas. O grande volume de gás oxigênio na atmosfera também é responsável pela manutenção da camada de ozônio do nosso planeta, um verdadeiro escudo protetor contra os raios ultravioletas do Sol, que tem potencial de destruir moléculas orgânicas. O oxigênio é um importante elemento químico no fluxo energético dos seres vivos atuais, pois ele é produzido na fotossíntese e ele é reagente para que a respiração celular aconteça. Como vimos até aqui, a incorporação desse átomo na forma de gás oxigênio ampliou fortemente a disponibilidade de energia para os seres vivos heterótrofos. Na aula de hoje nós fizemos uma comparação entre a combustão e a respiração celular, dois processos físico-químicos bastante parecidos que têm basicamente os mesmos reagentes e que produzem ao final gás carbônico e água. Comparando a respiração celular e a combustão, podemos perceber que a respiração celular é um processo controlado, que ocorre pouco a pouco, que cada carbono é tirado de maneira controlada das moléculas orgânicas e a energia dessas ligações é de alguma maneira transferida para outras moléculas, ou aceptores de elétrons, ou ATPs, ou até mesmo outras moléculas mais complexas. Então podemos dizer que a respiração celular é uma maneira controlada que as células usam para extrair energia de compostos químicos orgânicos. Por isso, ela é diferente da combustão, que acontece como se fosse uma grande explosão, liberando calor, liberando energia eletromagnética na forma de luz, entre outras frequências. Então é isso, é muito importante a gente entender que a respiração celular é um processo bastante controlado de extrair energia das moléculas orgânicas para manter a organização dos seres vivos. Para escrever o roteiro da aula de hoje, eu tive a ajuda da Cíntia Ramos e do João Mateus, que são alunos da licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eles estão fazendo o estágio supervisionado comigo e é sempre um prazer ter essa galera aqui para construir o roteiro das aulas. Hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre a respiração celular, esse importante processo microscópico que está relacionado com muitos fenômenos dos seres vivos que a gente consegue perceber no nosso cotidiano. Como material suplementar, eu indico fortemente que vocês vejam um vídeo lá da playlist de Introdução à Biologia que se chama Por que Comemos? Ele vai complementar muito bem isso que nós falamos aqui e vai fazer mais sentido na sua cabeça, assim espero.
Se você curtiu, não se esquece de se inscrever no canal, de dar um joinha no vídeo e compartilhar com seus amigos, pois essa pode ser uma boa maneira de alguém aprender sobre ciências da natureza. Até a próxima! Vai, Emílio! Quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa aqui. Eu que tava atrás da câmera. Tava atrás da câmera, tava falando o quê? Vamos lá, conta uma história aí. Pra que você respira, Nina? Pra poder sobreviver. Você consegue ficar sem respirar? Por um tempinho. Vai, só. já! É difícil. É difícil.